Biden chamando Putin de criminoso de guerra e o Kremlin prometendo resposta, falando que a atitude que o Biden fez é inaceitável, Zelensky sendo tratado como herói no Congresso americano e a Ucrânia rejeitando a proposta de paz da Rússia, e ao mesmo tempo Putin pegando cada vez mais pesado com o mundo ocidental e inclusive falando de uma autopurificação necessária na população russa para que a Rússia consiga ir para frente. Tem que ser um momento de coesão, pelo menos segundo Putin. Arábia Saudita, histórica aliada dos americanos, aparentemente está bem chateada com algumas atitudes do governo Biden e está fazendo uma negociação interessante com a China, uma aproximação mais forte com os países orientais, que vai significar a queda, uma desdolarização que vem sendo crescente nos últimos anos, mais um grande aliado que está desdolarizando a sua economia, pelo menos em relação à exportação de petróleo. Quer entender, pessoal, tudo isso que eu estou falando para vocês, o impacto que isso tem para o mundo, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, então já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades na descrição. Baratinho o contato comigo, vocês não vão se arrepender, tá bom? E claro, pessoal, se você apoia aqui o meu conteúdo e quer me ajudar, enfim, financeiramente, a continuar sempre produzindo mais, seja membro que isso ajuda bastante, tá? Pô, se você só deixar seu like, tá sensacional também, tá? Mas enfim, quem puder contribuir, tamo junto. O professor Ricardo agradece bastante vocês, tá bom? Então bora lá pro vídeo, galera. O Biden, até apoiado pelo que o Senado referendou ontem mesmo, deu uma declaração bastante forte, considerando que o Putin é um criminoso de guerra. O Senado aprovou ontem uma investigação contra o Putin para saber se ele, de fato, pelas atitudes que vem tomando, saíram notícias, né, que matou 10 pessoas na fila do pão, que atirou em maternidade e tal, essas coisas, se ele, de fato, está sendo considerado como um criminoso de guerra. A grande questão é como vai ser feita essa investigação e se, de fato, determinar, beleza, o Putin é um criminoso de guerra. Qual vai ser a punição americana? Vai invadir a Rússia para tirar o Putin? Vai aplicar sanções contra a Rússia? Mais ainda, né, do que já aplica? Cara, a Rússia, ela já é o país mais sancionado do mundo. Passou Irã, passou Coreia do Norte, todos os países aí que você possa imaginar, Venezuela, tudo superou, tá? A Rússia hoje é o país mais punido comercialmente do mundo. O Kremlin considerou essa atitude inaceitável e também não tem desculpa e anunciou dar algum tipo de resposta. Não sabe se vai ser na questão da retórica ou questões comerciais, econômicas, julgo eu que questões militares, da mesma maneira que os Estados Unidos não atacam a Rússia obviamente não atacaria os Estados Unidos. O Zelensky, que foi convidado a fazer um discurso no parlamento norte-americano, novamente, ele trabalha muito bem com a imagem de herói, resistência tal. Aliás, uma série de representantes dos governos ali, do leste europeu, fizeram uma visita a Kiev recentemente e agora ele foi discursar no parlamento, obviamente à distância, né, por vídeo, foi discursar no parlamento norte-americano. O discurso foi aplaudido tanto pelos democratas quanto pelos republicanos de pé. E isso significou que o Biden vai mandar mais agora grana, estava estimado mais ou menos em 800 bilhões, só na última semana, subiu para 800 milhões, subiu para 1 bilhão o envio de capacidade de equipamentos, armamento, drones, defesa antiaérea, por exemplo, que pode ser utilizada pelos ucranianos. Então, ele consegue o Zelensky, né, com esse carisma que ele tem, com a força que ele está mostrando, principalmente para a mídia ocidental, um apoio mais significativo do que ele teria se fosse um presidente menos comunicativo, que aparecesse menos. Ao mesmo tempo, como eu tinha noticiado para vocês, a Rússia ela ia apresentar e apresentou para a Ucrânia uma proposta de cessar-fogo, uma proposta de paz. Basicamente, o que a gente tem que levar em consideração, né? Que a Rússia quer, já ressaltei com vocês. A Crimeia é reconhecida como território russo, Lugansk e Donetsk como territórios independentes. A promessa que a Ucrânia jamais entrará para a OTAN e a desmilitarização do seu país. Desses dois últimos, a Rússia concordou em juntar os dois. Ela propôs um modelo de neutralidade, mas não neutralidade que a Ucrânia vai estar proibida de ter exército. Pode ter exército, mas tem que ser um modelo de neutralidade que se assemelhe ao modelo austríaco e ao modelo sueco. Cada um com as suas particularidades. Mas na prática, são dois países que ingressaram mais recentemente na União Europeia, os dois países entraram em 1995, e que cada um com a sua particularidade adotou uma noção de neutralidade não em questões econômicas, mas em questões militares. Por exemplo, a Áustria, que é uma região que a gente chama de região tampão, né, tá entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental, ela esteve sob ocupação, e desde o fim da sua ocupação em 1955, ela adotou uma medida de neutralidade.
Essa medida de neutralidade faz com que a Áustria se comprometa a não entrar para nenhum tipo de organismo militar internacional, seja ele pró-Rússia, seja ele pró-União Europeia, OTAN ou Pacto de Varsóvia não existe mais, né? Mas uma aliança militar, por exemplo, com a Rússia, e se compromete ao não aceite de bases militares. Estados Unidos não pode instalar bases na Áustria, ou não pode instalar bases, por exemplo, na Suécia. A Suécia é bem similar, né? A Suécia também. Embora o contexto geopolítico um pouco diferente, a Suécia é um país mais nórdico, também entrou em 1995 e adotou, antes disso, essa política de neutralidade. Não faz parte da OTAN. E mesmo com parte da oposição sueca pedindo para a Suécia, por favor, entre para a OTAN, é perigoso ter a Rússia aqui próximo da gente, o governo local já anunciou que não vai entrar para a OTAN, porque isso poderia desmobilizar a parte geopolítica mesmo da Europa, mas anunciou também o aumento dos gastos. A previsão da Suécia, assim como os outros países, né? A Alemanha, por exemplo, anunciou que vai aumentar muito seus gastos militares. A Suécia anunciou que vai fazer os gastos agora em 2% do PIB. Mas, novamente, gastos autônomos, não ligados a outro território. Para falar que a Suécia não participa de nada, ela tem um acordo com os países da Escandinávia, com o Reino Unido e com os países bálticos para uma defesa militar conjunta caso sejam atacados pela região ali do Mar Báltico, pela região mais próxima do Mar Glacial Ártico, tá bom? A Ucrânia considerou ouvir a proposta, de novo, né? Está passando um momento de negociação, mas falou que da maneira como Suécia e Áustria se comportam, não pode ter. Porque a Ucrânia, nesse momento, segundo os próprios ucranianos, já estão numa situação de guerra. Então, o que eles querem? Que nesse momento a Rússia se comprometa com uma posição firme. A gente não vai atacar mais, a gente não agora, não vai atacar mais no futuro. Pô, vocês não querem que a gente faça uma mudança na Constituição de não pertencimento da OTAN? Vocês também têm que fazer uma mudança constitucional que proíba vocês de fazerem intervenções na Ucrânia, por exemplo. E quer colocar como se fosse uma espécie de países aliados. Beleza, eu, Ucrânia, não entro para a OTAN, mas eu tenho países membros que têm a permissão de fechar espaço aéreo, mandar tropas, mandar armas em situações como essa. Em situações, por exemplo, que a Rússia querer me agredir. Então, eu diria que a Ucrânia está desejando o meio termo. Até aceita não participar da OTAN, mas desde que haja acordo com alguns países, não especificou quais, que poderiam ajudar em caso de uma intervenção russa, por exemplo. O Putin, vendo que o mundo ocidental está ganhando a briga, pelo menos a briga na comunicação, vem aumentando cada vez mais o seu discurso. Já anunciou a proposta de não pagamento da dívida, anunciou a proposta de nacionalização, por exemplo, das empresas que abandonaram o país, e agora promete, como se fosse uma espécie de revolução cultural. É necessária uma revolução cultural na Rússia, um processo, vou até colocar, né, as próprias palavras que o Putin falou. Ele falou de uma autopurificação natural e necessária, falou que aqueles russos que apoiam os Estados Unidos ou apoiam o Ocidente, o Zelensky, são escória e traidores, e comparou, inclusive, as medidas que os Estados Unidos e os países ocidentais estão tomando agora com as medidas que os Taz, né, praticaram contra os judeus em plena Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez o Putin se referindo a esse movimento extremista para justificar as intervenções americanas. Novamente, né, a narrativa que está sendo comprada, que está sendo vendida pelo governo Putin e pelo governo da China é que as sanções elas estão extremamente exageradas. Outros países já fizeram intervenções militares, como, por exemplo, os Estados Unidos na Líbia, os Estados Unidos no Iraque, os Estados Unidos no Afeganistão, ferindo a noção de soberania nacional e não foram aplicadas sanções. Então, segundo a narrativa da Rússia e da China, já existia um anseio do mundo ocidental em aplicar bloqueios econômicos e militares, tanto em China quanto em Rússia, e isso está sendo a desculpa perfeita. Ou seja, tem a desculpa de uma defesa da democracia ucraniana, então vou lá e aplico sanções para brecar o crescimento entre Rússia e China. Tanto que, por exemplo, o Biden tinha anunciado que se a China não respeitar as sanções do mundo ocidental contra a Rússia, ele também vai aplicar sanções contra a China. A China falou, dane-se Biden, se impactar minha balança comercial, eu não vou respeitar as sanções. Vou fazer o que condiz aqui com a minha economia. Lembrando que a Rússia nem é uma inimiga minha. A China está tentando adotar uma postura de maior neutralidade. Mas se tiver que cair para uns dois lados, economicamente talvez fique um pouco em cima do muro, mas militarmente, culturalmente, geopoliticamente, claro, muito mais próximo dos russos, né? E, inclusive, dentre a declaração do Putin, ele falou que tudo bem, ele não condena os russos, por exemplo, que tem, as palavras que ele utilizou, né?
que ficam pensando nas suas vilas em Miami, na Riviera Francesa, e que têm apreço pelo movimento LGBTQIA+, novamente, né, é uma pauta muito mais ocidental. A Rússia, ela tem um recrudescimento muito forte na questão de defesa de minorias, isso é fato, aliás, isso é muito fato, não só na Rússia, mas em praticamente todo o leste europeu, países como Polônia, Hungria, também tem uma dificuldade muito grande, né, de aceitação de outras orientações de gênero, mas falou que isso faz parte do mundo ocidental. Então, você quer? Vai para lá, mas não fique com a mentalidade no Ocidente pensando no Oriente. Precisamos de uma coesão para resistir a essa guerra contra o mundo ocidental. E o Biden, que recentemente, né, vem tentando se aproximar um pouquinho do Irã, o Biden que vem adotando uma postura um pouco mais tentando fazer um apaziguamento, vem desagradando alguns países, hein? Eu citei para vocês em vídeos passados. Israel e Arábia Saudita são dois deles. Hoje o Oriente Médio, ele tem uma divisão muito clara de uma liderança sunita, representada pela Arábia Saudita, e uma liderança xiita, representada pelo Irã. O Irã está sendo sancionado pelos americanos, tal, e tem ali no Oriente Médio, no Iêmen, uma guerra civil acontecendo. Os Houthis xiitas, apoiados pelo Irã, e o Hadi, atual presidente, que não comanda mais a capital, apoiado pela Arábia Saudita. O Biden já tinha anunciado que ia cancelar o apoio financeiro que dá para a Arábia Saudita apoiar o Hadi na guerra civil do Iêmen, e também anunciou que vai tentar fazer uma tentativa de acordo com o Irã, acabando com as sanções, fortalecendo economicamente o país. Óbvio que isso desagrada muito a Arábia Saudita e Israel, que são os dois principais inimigos dos Estados Unidos na região. Com isso, a Arábia Saudita, percebendo que o apoio do Biden não é mais aquele apoio que o Trump dava no passado, anunciou um acordo econômico com a China da venda de petróleo, lembrando que a Arábia Saudita é a segunda maior reserva de petróleo do mundo, só perdendo para a Venezuela, que está completamente sucateada, esse é o fato, vai vender para a China. E essa negociação vai ser feita em yuan, ou seja, mais uma vez, países prometendo uma desdolarização, pelo menos parcial, da sua economia. É uma amostra bem forte que talvez o governo Biden não esteja agradando antigos aliados do Oriente Médio, como, por exemplo, Israel e Arábia Saudita. E você, Gary, o que você pensa? Você acha que essa proposta que a Rússia fez, de uma desmilitarização, aliás, de uma neutralidade nos moldes de Áustria e nos moldes de Suécia, é interessante para a Ucrânia? Ou a Ucrânia tem mesmo que fazer algum tipo de acordo com algum país para defender em caso de um suposto ataque da Rússia? E o Putin tem que criticar as declarações do Biden? E o Biden está mandando mal no Oriente Médio? Está rachando ali com antigos aliados em nome de uma suposta aproximação com o Irã, que é importante fornecedor de petróleo? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. Beijos, abraços e